Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. E hoje, o tema que eu preparei para falar aqui para vocês hoje é um tema que eu gosto muito de falar sobre isso, então já se preparem, que eu já estou empolgada e eu gosto muito de falar sobre esse tema, que é como escrever um livro melhor que o do seu concorrente. Esse tema é bom. Eu quero começar aqui perguntando para vocês uma coisa. Já vai escrevendo no chat aí para mim. Vocês já passaram por essa situação de começar a ver outros escritores, outros livros que são incríveis, livros best-sellers, autores best-sellers, e aí você acaba até pensando, acho que eu nunca vou escrever como eles, meu livro não está tão bom quanto aquele, ou então você começa a se questionar por que eu deveria escrever esse livro se já tem tantas outras pessoas, às vezes até melhores do que você, que estão escrevendo. Isso já se passou pela sua cabeça alguma vez? Brevemente, sim, esse pensamento destruidor já passou na sua cabeça alguma vez? Ou então nunca acha que seu livro está bom o suficiente e aí acha que deveria escrever igual outro escritor que já é famoso, fica se inspirando demais nele, nunca acha que suas ideias estão boas. Alguém que já passou por essa situação? Vai escrevendo no chat aí para mim, que eu sempre vejo os comentários de vocês aqui, tá bom, gente? Vai mandando aí para mim se vocês já passaram por essas, se já se passou pela sua cabeça esse pensamento, ó, quem nunca? Quem nunca, né? Às vezes a gente olha para um autor mais famoso, um autor que já fez sucesso, a gente fica pensando, cara, que sou eu escrevendo meu livro aqui, né? Coitado. Às vezes pode se passar pela nossa cabeça esse pensamento, mas eu te entendo totalmente, tá? Te entendo totalmente, porque é normal se sentir assim. Então já anota aí, eu quero que vocês anotem isso em algum lugar. Primeira coisa que você tem que fazer para escrever um livro melhor que o do seu concorrente: para de se comparar com eles. É a primeira coisa. Já anota isso no seu coração, no caderno, para você olhar para isso todo dia. Para de se comparar com seus concorrentes. É a primeira coisa. Por quê? Porque quando você fica demais ali se comparando com seus concorrentes, o que pode acabar acontecendo muitas vezes é, ao invés de você fazer melhor do que eles, você pode acabar ficando igual a eles, tentando copiar eles de muitas formas. Isso acaba acontecendo, mesmo que não seja a sua intenção. Isso acaba acontecendo naturalmente. E quando você tenta quase assim copiar o jeito de escrever de outro livro para tentar ser melhor do que ele, tentar superar o outro autor, você vai acabar com o seu livro. Por que isso acontece? Porque você vai começar a acabar com a sua essência que você estava, a ideia original do seu livro, você vai começar a destruir ela. Porque você vai começar a comparar a sua ideia com uma outra ideia completamente diferente. Então, falando assim de concorrência, a gente pensa, por exemplo, se você é um autor de fantasia, aí você vai pegar um outro livro de fantasia. Não dá para você comparar, mesmo sendo gêneros muito parecidos. Não tem como você comparar. E eu sei bem disso porque há pouco tempo, faz pouco tempo, acho que foi algumas semanas atrás que isso estava acontecendo, eu sofri um pouco com isso. Vou contar para vocês o que aconteceu. Desde que eu aprendi tudo isso, fui descobrindo ao longo da minha vida, ao longo dos meus 7 anos aí como escritora, eu acabei criando uma metodologia exclusiva, um método que, com todo o meu estudo e experiência, eu desenvolvi uma metodologia própria de escrita e de publicação independente. Só que aí eu comecei a ensinar isso na internet. Comecei a ensinar sobre escrita e publicação na internet, abri lá meu canal no YouTube, comecei a postar aqui no Instagram, para ajudar outros escritores também, porque eu sabia que muitas pessoas passavam pelas dificuldades que eu passei, eu descobri como superar essas dificuldades, eu falei, vou começar a ensinar como escrever, publicar livro, beleza. Só que eu comecei a perceber que tinha muita gente na internet que já ensinava como escrever livro, como publicar livro. Aí bate aquela deprê assim, né? Tipo, poxa, por que eu estou fazendo isso se já tem tanta gente fazendo? Por que as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer? Tipo assim, bate aquela dúvida na nossa mente, né? E eu tava realmente sofrendo com esse pensamento, me comparando com essas outras pessoas. Só que algumas até com mais seguidores do que eu e tal. Só que eu comecei a pensar comigo mesma, não, peraí, calma aí, Marina. Porque assim, não importa se tem outras pessoas ensinando isso de várias outras formas, por quê? Porque nenhuma delas tem a minha experiência. Nenhuma delas tem a metodologia que eu desenvolvi. Nenhuma delas passou por tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei hoje, porque cada pessoa dessa tem uma história completamente diferente. O meu jeito de ensinar é completamente diferente. Eles não têm o que eu tenho. Por exemplo, a minha metodologia de publicação, inclusive,
É uma coisa que eu nunca vi ninguém ensinando. A parte da publicação é uma coisa que eu não vi em nenhum outro lugar. Não vi mesmo essa minha metodologia de publicação independente, que faz você economizar praticamente todo o seu dinheiro. Então, é uma coisa que eu realmente não encontrei em nenhum outro lugar. E também tem o meu jeito de ensinar, o meu jeito de ensinar vocês, de falar com vocês aqui. Então, por algum motivo, você está aqui hoje, querendo ouvir o que eu tenho a dizer. E se eu souber que eu estou conseguindo inspirar, que eu estou conseguindo ajudar pelo menos uma pessoa, já valeu a pena. Quando eu recebo uma mensagem, de vez em quando acontece, de eu receber um comentário de um vídeo, no meu direct, as pessoas me mandando assim: nossa, você me inspirou muito a voltar a escrever meu livro, você está me inspirando a conseguir escrever meu livro. Cara, vocês não sabem como isso tem um valor para mim. Valor imenso. Eu falo, caraca, então valeu a pena. E aí, isso me faz lembrar. Eu, até na última turma que eu abri do treinamento, eu fiz um quadro na minha parede do meu quarto, eu colei um monte de post-its com os nomes dos meus alunos. E aí eu coloquei o nome de cada aluno num post-it diferente, colei lá, tá lá até hoje. E aí fica do lado da minha escrivaninha, onde eu escrevo, onde eu trabalho. E aí toda vez eu tô desanimada, tô falando, não sei o que eu vou falar para esse pessoal hoje, às vezes bate até uma vontade de desistir, sei lá. Eu olho pro nome daqueles alunos, aí eu falo, não, vale a pena. Vai valer a pena, e aí eu me motivo de novo, eles são minha estrela guia que não me deixa desistir, sabe? Porque eu penso em cada um daqueles alunos, em cada pessoa que eu posso inspirar, em cada pessoa que eu posso ajudar, que eu falo, cara, se eu tivesse parado, se eu tivesse desistido, olha quantas pessoas não iam conseguir escrever e publicar os seus livros, iam continuar travados, iam continuar cheios de dificuldade. E aí isso me motiva, porque eu tô aqui por vocês. Vocês são a minha maior motivação para estar aqui hoje, para estar aqui querendo de fato ajudar vocês, porque de verdade, se eu souber que eu consegui inspirar uma pessoa que está aqui me ouvindo hoje, já valeu a pena para mim. Que essa é a minha missão hoje. E eu percebi que não vale a pena você se comparar com outras pessoas, com outros autores que estão aí já, porque ou tentar ser melhor do que eles, também não vale a pena isso, porque o que te destaca, o que te faz diferente, ou o que te faz melhor do que outros, é justamente o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de escrever, coisa que ninguém jamais, nunca vai conseguir copiar, que ninguém vai conseguir fazer igual ou melhor do que você. Muitas pessoas vão se conectar com você, se conectar com o seu livro. Só que também tem muitas outras que não vão. Tem muita gente que acha incrível tudo que eu falo, que gosta de me ouvir, que gosta de assistir os meus vídeos. Tem muitas que não. Tem muitas que preferem ver outras pessoas sem problema nenhum. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, esse pensamento sempre me tranquiliza quando começam a me comparar com outras pessoas. Se nem Jesus fez todo mundo gostar dele, se nem Jesus conseguiu fazer todo mundo ouvir o que ele diz, quem sou eu? Então é impossível para mim fazer todo mundo gostar de mim. Então isso já é um pensamento que me tranquiliza um pouco. Talvez possa te ajudar a se tranquilizar também quando você pensar algo parecido com isso. Mas então quando você se compara com outro autor que já é best-seller, que já é famoso, tentando ser igual ou melhor do que ele, você só vai sofrer com isso. Digo isso por toda essa história que eu acabei de contar, essa minha experiência, eu estava sofrendo com esse pensamento. Justamente, eu quero que vocês escrevam no chat para mim, para ver que vocês estão entendendo, que vocês estão me acompanhando. Escreve aí, anota isso para vocês olharem todo dia também. Comparação gera sofrimento. Anota isso, comparação gera sofrimento. Se quiser escrever no chat para eu saber que vocês estão acompanhando, porque é isso. Comparação não serve para nada. Você ficar se comparando com outros autores, comparando com seu concorrente, só vai te gerar sofrimento. Isso em qualquer coisa, em qualquer área da sua vida, não só na escrita do seu livro. Mas quando você entender isso, você vai ser mais feliz. Vai ser muito mais fácil, muito mais prazeroso, mais leve o processo de escrita. Ó, isso aí, comparação gera sofrimento. Então, é a primeira coisa, a primeira lição aqui para você conseguir já escrever um livro melhor que o do seu concorrente. Para de se comparar com eles, porque comparação gera sofrimento. Beleza? Quando você se compara com outro autor, você se diminui. Você perde a motivação de continuar escrevendo seu livro. A comparação ela pode até gerar bloqueios criativos. Então, a gente não sabe, mas eu até falei ontem, né, que os bloqueios criativos têm inúmeras causas. Muitas coisas podem causar bloqueios criativos. Dentre elas, a comparação. Porque a pessoa está lá comparando, se comparando com outros autores, aí nunca acha que está bom o suficiente,
nunca acha que as ideias estão boas, e aí senta para escrever, e aí fica travado, porque a ideia não está tão boa assim, aí volta para consertar coisa, para ver se está bom, acho que está tudo horrível. Aí pronto. E essa comparação gera esse sentimento de frustração, de achar que a ideia nunca está boa, que nunca está bom o que você escreve, nunca está bom o suficiente, né? Às vezes dá essa impressão. Então, isso pode te gerar um bloqueio criativo, ou seja, só prejuízos, causa sofrimentos em todos os sentidos. E assim, muita gente acaba até mesmo desistindo de escrever, de publicar o livro, com aquele sentimento que eu falei lá no início, né? Às vezes, tipo, por que eu tô fazendo isso? Já tem tantas outras pessoas, às vezes, já fizeram um comentário num vídeo meu do YouTube falando exatamente isso. Por que eu tô escrevendo? Para que eu vou querer escrever um livro? Já tem tantas pessoas já fazendo isso, com o mesmo tempo que eu tô querendo fazer. Livro de autoajuda, quantos livros de autoajuda falando exatamente a mesma coisa tem por aí, né não? Porque história, a gente até consegue inventar uma história muito louca na nossa mente que não fica exatamente parecida com outra que já existe, né? Mas agora, livro de não ficção, por exemplo, se a gente for parar para pensar, a maioria é muito parecido. Eu já li alguns livros de não ficção, por exemplo, já li alguns livros de negócio, alguns livros de finanças. Cara, é quase a mesma coisa. É quase todo mundo falando a mesma coisa ali, só que o que que muda? O que que faz todos esses serem best-sellers? A forma como eles contam essa versão da história, a forma como eles abordam esse assunto, porque cada pessoa se conecta com uma pessoa diferente. Existe um público gigantesco de leitores que você pode conquistar. Tem você e tem seus concorrentes, tem as pessoas que escrevem gêneros parecidos, mas a gente que é escritor ainda tem uma vantagem, porque uma pessoa que lê um livro, ela não lê tipo assim um curso que você faz, uma faculdade que você faz uma faculdade, um curso online, e geralmente as pessoas não fazem outros, enfim. Livro, a pessoa quer ler um livro por mês, a pessoa todo mês, todo dia está comprando um livro. Então a gente já está na vantagem, porque a pessoa pode ler o livro dos seus concorrentes e ainda querer ler o seu sem problema nenhum. Então, assim, nosso ramo de escrita, isso nem é um problema tão grande, né? Só que sempre que você se compara com essas pessoas, você pode acabar esquecendo do potencial enorme que você tem para escrever o seu livro. Deixa eu ver, quando eu leio, eu costumo comparar a minha escrita com a do outro autor. Aí, quando eu vou escrever, acho que a minha escrita é um lixo. Já travei muito por causa disso. Interessante esse comentário, porque eu acho que é assim que muita gente se compara, né? Às vezes a gente está lendo um livro de um outro autor e aí a gente senta para escrever e fala, nossa, será que meu livro está tão bom quanto dele? A gente pode pensar algo assim. Eu já pensei nisso algumas vezes também, faz tempo. Porque o que eu comecei a fazer? Ao invés de ficar me comparando com esses outros autores, o que eu comecei a fazer? Na hora que eu sentava para ler um livro, eu comecei a tentar entender, estudar, olhar com um olhar técnico os livros desses outros autores para me inspirar no estilo de escrita deles e aí desenvolver o meu próprio jeito de escrever, o meu próprio estilo de escrita. Muita coisa, muito do meu estilo de escrita, eu me inspirei em vários livros que eu lia e ao invés de ficar me comparando com eles, eu pensei, cara, como que eu posso me inspirar nisso para melhorar a minha escrita? Não para tentar ficar igual a eles ou escrever melhor do que eles. Porque esse pensamento é pensamento de comparação. E comparação gera sofrimento. Eu quero que vocês entendam isso, eu vou falar muito isso aqui até o final, porque isso é essencial. Por quê? Você tem que entender que você não é como as outras pessoas. E as outras pessoas não são como você. Porque cada pessoa, cada escritor é único. É especial, é diferente do seu jeito. Ninguém pensa da mesma forma, ninguém cria as mesmas histórias. Porque a história que eu crio, por exemplo, é baseada no quê? Nas minhas experiências, nas coisas que eu já vi, nas coisas que eu já vivi, nos livros que eu já li, nos filmes que eu já assisti. Então, é uma mistura de muitas coisas da minha experiência de vida. E a minha experiência, a minha vida, ninguém viveu. Não existe uma pessoa no mundo que tenha vivido exatamente a mesma coisa que eu vivi, no mesmo contexto histórico, na mesma família, no mesmo país. São coisas que influenciam no que se passa pela sua cabeça para você criar seu livro e não dá para comparar, porque cada pessoa vai criar suas histórias em contextos diferentes, tendo referências diferentes, então nunca vai ser igual.
Tentar ficar se comparando com outro autor é igual você comparar, por exemplo, um morango e uma melancia. Você acha que um morango e uma melancia são a mesma coisa? São a mesma coisa, é tudo fruta. Os dois são frutas, não deixam de ser. Tecnicamente é a mesma coisa. Só que um morango e uma melancia são muito diferentes. Não é verdade? Agora, você e o outro escritor são dois seres humanos, só que são muito diferentes. Da mesma forma que um morango é diferente de uma melancia, mesmo os dois sendo frutas. Não dá para você comparar. Nunca vai ser igual. Por isso a comparação gera sofrimento. Porque você vai ficar tentando se comparar e nunca vai ser igual. E isso só vai te deixar frustrado. É isso que acaba acontecendo na maioria das vezes. Porque nunca vai ser igual. E quando não é igual, você fica falando, cara, será que meu livro tá bom mesmo? Meu livro não tá tão bom quanto o do outro cara? Será que... Aí você começa a julgar as suas ideias, achando que nunca tá bom o suficiente, por causa dessa comparação, que não presta para nada, porque não dá para você comparar. Você não vai achar pontos em comum ali. Talvez até alguma coisa assim no jeito de escrever. Se você, por exemplo, está escrevendo fantasia e aí você pega um outro livro de fantasia, muita coisa dá para você comparar no sentido de que as histórias envolvem temas parecidos. Mas o jeito de escrever, que é isso que te destaca, é isso que faz o seu livro ser melhor ou se destacar no mercado literário em relação a outros livros de temas parecidos, é justamente isso. É você. Porque a única coisa que ninguém consegue copiar no livro, no seu livro, no caso, é você. É a sua essência. É quem você é. Isso é uma coisa que só tem dentro de você. E eu tô aqui para te falar isso justamente porque hoje eu tenho essa missão de ajudar muitos escritores a escrever e publicar seus livros sem editora. Porque escrever um livro é deixar um legado no mundo. E é a sua hora de construir esse legado. Que escritores reféns, por exemplo, sofrem quando veem outros autores que já estão há mais tempo fazendo isso, que já são best-sellers. Eles sofrem com isso, porque ele fica refém da comparação. E escritores protagonistas, eles sabem quem eles são, conhecem a sua essência. E eles estão ali buscando, tentando se expressar, sendo verdadeiros na escrita, escrevendo do seu jeito. Escreva do seu jeito. Busca aprender com outros escritores, se inspirar neles, não ficar mal pelo resultado deles. Porque muitas vezes quando a gente olha um autor que já é famoso, já é best-seller, nossa, olha quantos livros ele vendeu, olha como é que ele é incrível. Quando a gente olha para esses resultados, você não para pensar todo o caminho longo e tortuoso que a pessoa teve que chegar para virar isso que ela virou hoje. E aí você fica tentando se comparar só com o resultado atual dela, sem parar para pensar tudo que essa pessoa percorreu para chegar lá. Na maioria das vezes a gente acaba vendo isso. Você vê como a pessoa está agora. Só que quando você para pensar, caramba, olha tudo que essa pessoa teve que fazer para conseguir hoje ser um best-seller, para conseguir hoje ter muitos livros vendidos. É uma coisa muito importante de você prestar atenção nisso, de você começar a pensar dessa maneira, que aí você vai pensar duas vezes para se comparar com essa pessoa. Você vai perceber que é totalmente diferente. Você vai perceber que não é aquilo assim, pô, o primeiro livro que o cara lançou já fez sucesso. Geralmente, quando que isso acontece? A pessoa já tem lá 5 milhões de seguidores nas redes sociais, lança um livro, não é assim? Um monte de gente que já é famosa, lança um livro e estoura. No dia seguinte, vira best-seller. Né? Então, quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? A pessoa que já tem uma audiência muito grande, publica um livro rapidinho, vem um monte. Mas aí a gente fala, para ela foi fácil, não sei o quê. Para pensar tudo que essa pessoa fez para conquistar essa audiência gigantesca, para se tornar famosa. Aí que tá o negócio. Muita gente não pensa por esse lado, por esse ponto de vista. E fica tentando se comparar com o resultado de agora. Ou seja, só vai sofrer com isso. Só vai sofrer porque isso só gera sofrimento. Quero que fique bem claro isso para vocês. Então, para você escrever um livro original, para você escrever um livro que realmente vai se destacar em meio aos seus concorrentes,
Você precisa colocar a sua essência no seu livro. Isso já vai fazer toda a diferença. A sua essência é quem você é dentro do seu livro. É quando você consegue ser você mesmo com o seu jeito único de ser, de escrever, as coisas que você acredita, as coisas que você pensa de fato. Não tenha medo de se expressar no seu livro. Tem algumas pessoas que têm medo de, eu não sei o que as pessoas vão pensar sobre mim se eu escrever de tal forma no meu livro. Não se preocupe com isso. Só seja você mesmo, simplesmente você no seu livro, que é isso que vai te destacar. Porque já até me perguntaram como se destacar no mundo onde todas as histórias já foram contadas. Mas todas as histórias são as mesmas. Todas as histórias são idênticas. Quantos filmes, livros de romance que eu já vi que terminam da mesma forma? É a mesma história, só que muda os personagens e muda o contexto. Quantos livros, esse filme de super-herói, quadrinho, termina da mesma forma? Você já fica esperando que o herói vai vencer o vilão e tal. É a mesma história. Muda o personagem e o contexto. Só. As histórias são as mesmas. E por que ainda assim as pessoas continuam gostando, continuam vendo, continuam lendo esse tipo de livro, mesmo basicamente sabendo o que vai acontecer, né? Tem as formas ali de você tornar seu livro mais, tem umas técnicas para você tornar seu livro um pouco mais imprevisível, dar mais uma emoção assim no seu livro, mesmo sendo clichê, porque o clichê não importa. Não faz diferença se você quer escrever um livro clichê, se você quer escrever um livro totalmente diferente de tudo. Porque o que importa é, mesmo que você conte a mesma história que já foi contada, com a sua visão, com o seu ponto de vista, pronto. É a mesma história contada do seu jeito. E isso já faz ela ficar diferente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. É você simplesmente ser você mesmo na hora de escrever sua história. Perguntar ali. E se a forma de se expressar for agressiva? Se esse é quem você é isso que você tem que colocar no seu livro. Uma vez, quando eu era criança, eu sempre falava para mim mesma uma coisa, quando as pessoas estavam me julgando, quando eu não fazia parte do grupinho popular das meninas na escola, eu falava para mim mesma a seguinte frase: não finja ser quem você não é só para impressionar quem não reconhece o seu verdadeiro eu. Essa frase ficou gravada no meu coração desde aquela época. E isso faz muito sentido. Se você tem esse jeito de ser, se é assim que você é, se é assim que você se expressa, goste quem quiser, quem não gostar, adeus. Toca o barco. Porque, como eu falei lá no início, tem as pessoas que vão gostar, que se identificam com esse tipo de livro, que se identificam com esse tipo de história, que vão gostar do seu jeito de se expressar, de escrever esse livro. Tem as pessoas que não vão gostar, e isso é natural. Isso é normal. Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Paciência. Paciência. Mas você não precisa deixar, você fingir que você não se expressa de forma agressiva, como você falou aí, né? Para você ter mais aprovação das pessoas, não ser julgado. Não se importa com o que as outras pessoas estão pensando. Porque isso é quem você é. Justamente. Não tem que fingir que você não é isso, fingir que você é de outra forma para conseguir escrever. É isso que faz o livro ficar o quê? Superficial, ficar parecendo uma cópia, ficar parecendo fraco. Quando você tenta forçar uma personalidade que você não tem ali dentro do seu livro, fica até mais difícil de você escrever seu livro. Fica muito difícil. Você vai sentir que vai ser muito mais fácil até de desenvolver sua história na hora que você de fato começar a expressar quem você é, o seu jeito de escrever nesse livro. Sem ficar se importando com o que as outras pessoas vão pensar, sem se importar se existem outros escritores que já escrevem esse gênero, porque não faz diferença. Pensa nesse momento que você está escrevendo primeiro para você. Pensa que primeiro esse livro é para você. Depois você vai pensar nas outras pessoas. Porque se você foca demais em escrever para as outras pessoas, você esquece da parte divertida do processo, que é se expressar ali. Que é expressar suas ideias no livro. Que é realizar esse sonho que você tem de escrever, de colocar essa história para fora. E aí você fica ali sofrendo porque as pessoas não vão gostar desse jeito de escrever. Há quem goste, há quem não goste. Isso você tem que entender. Porque tudo já existe antes mesmo que você pense, nenhuma ideia é exclusiva. Tudo que você pensa hoje é uma síntese de tudo que você já sabe, de tudo que você já experienciou. Então, o segredo é você ter várias referências,
leia muito, veja muitos filmes, séries, para você ter várias referências, junta tudo, coloca uma pitada da sua essência e aí você faz algo melhor do que o que já existe. Pronto. Acabou. Seu livro já vai ficar diferente. Mesmo a história sendo clichê, mesmo a história sendo parecida com outra, isso não vai importar. Porque o seu leitor é muito interessante que, quando eu faço análise do livro dos alunos no treinamento, na hora que eu estou lendo o livro deles, eu consigo ver quem eles são através do livro, através dos personagens. É muito incrível como a forma como a gente descreve os personagens reflete muito quem a gente é, né? A nossa personalidade, o jeito de escrever os diálogos. Eu consigo quase parecer que eu estou conversando com o autor ali enquanto eu leio os diálogos. É o jeito dele de falar, o jeito dele, até as gírias que a pessoa usa no dia a dia, se a pessoa fala muito palavrão ou não, também não tem problema. Esse é quem você é, coloca no seu livro. Não tem problema. Se alguém te julgar, ok, vai ter muita gente que vai gostar, porque tem muita gente que vai se conectar com isso. Uma coisa que faz toda a diferença para o seu leitor se envolver mais com a história, se emocionar, gostar de verdade do seu livro, é quando ele se conecta com os personagens. Ele se vê naqueles personagens. Isso deixa a história muito mais interessante. E uma forma simples de você fazer isso é você quase que colocar você naqueles personagens. Descrever você nesses personagens, não só de aparência física, mas a personalidade, o jeito de ser, o jeito de agir, as coisas que a pessoa acredita. Quando você coloca isso nos seus personagens, eu faço muito isso. Cada personagem dos 16 livros que eu escrevi tem uma parte de mim, tem um pedaço de mim dentro de cada um dos meus personagens. E até tudo isso que eu falei para vocês, isso humaniza muito a história. Faz o leitor se conectar demais com a história. Não fica aquela coisa superficial, sabe? Até para quem estava com dificuldade de descrever emoções, descrever personalidade, personagem com profundidade psicológica, por que você não tenta colocar você em cada um desses personagens? Descrever como você se sente nessas situações, como você agiria nessas situações, já vai fazer toda a diferença. É isso que vai tornar o seu livro muito mais interessante, muito mais original. Mesmo a história não sendo única e exclusiva, porque isso é impossível. Toda história é baseada em várias coisas que você já viu, já vivenciou. Por exemplo, o meu livro Golden Ray, que é o meu último lançamento, né? Eu lancei já a trilogia completa de uma vez. Nesse livro, eu juntei um pouquinho de várias séries, filmes, desenhos que eu já tinha visto e criei essa super-heroína. E assim, não tem problema nenhum você pegar um monte de coisas que já existem, porque essa é o espírito da coisa. Você pegar tudo que já existe, juntar tudo e fazer algo muito melhor do que já existe. E o segredo para conseguir fazer tudo isso que já existe misturado virar algo melhor é justamente dar o seu toque ali, o seu ponto de vista, a sua forma de contar essa história. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem ouvir de você a sua versão dessa história. Acabou. Então não tem que ficar aí se comparando, sofrendo, se comparando com outros autores que já estão aí, já faz um tempo, que já são best-seller, porque isso só vai te trazer sofrimento. Comparação gera sofrimento. A única coisa que a comparação faz. Comparação não vai te ajudar em nada. Quando você sentir que está se comparando com alguém, com outro autor, estiver lendo um livro e começar a pensar que suas ideias não estão muito boas e tal, se compara com você mesmo. Que é uma coisa que eu comecei a fazer e começou a dar muito certo. Eu comecei a evoluir muito mais na escrita do meu livro. Funcionou muito para mim isso. O que eu comecei a fazer quando eu percebi que eu estava me comparando demais com outros autores? Eu comecei a me comparar comigo mesma. Eu dizia para mim, ao invés de, ai meu Deus, eu não sei, o meu livro nunca tá bom, não sei o quê, comecei a pensar como eu posso melhorar. E muito importante, relevantíssima essa informação que eu vou passar para vocês aqui agora. Como você pode melhorar daqui para frente? Porque aí quando a pessoa começa a se perguntar, dá vontade de reescrever o livro inteiro várias vezes até ficar bom. Também não é disso que estou falando, tá? É como você pode melhorar daqui para frente. Como os próximos livros podem ser cada vez melhores. Como que você pode melhorar daqui, se parou no meio do livro. Como os próximos capítulos, até eu chegar no final desse livro, podem ficar melhores ainda do que os primeiros capítulos. Esse é o pensamento que você tem que ter. Que é se comparar com você mesmo, mas sem se martirizar também, né?
Que aí a pessoa começa a se comparar, falar, volta para ali, nossa, tá tudo horrível que eu escrevi, meu Deus do céu. Então também cuidado com isso, tá? Então é sempre como você pode ser melhor, como você pode melhorar os próximos livros, como pode melhorar daqui para frente. Porque quando eu escrevi meu primeiro livro, faz 7 anos, eu não tinha conhecimento de muitas técnicas de escrita naquela época, né? Então, com certeza, os livros que eu escrevo hoje, com muito mais facilidade, mais rápido, aplicando as técnicas de escrita certas, ficam muito melhores. Muito, mas assim, de um jeito que não dá para comparar meus livros atuais com os livros que eu escrevia naquela época. Então, por exemplo, o livro Os Quatro Elementos, que está até aqui, vou pegar para vocês verem. Eu vou pegar a Golden Ray para comparar uma coisa para vocês aqui. Vou pegar aqui o livro Golden Ray e vou pegar o livro Os Quatro Elementos. O que acontece? Esse aqui foi o primeiro livro que eu publiquei, eu tinha 13 anos. Beleza? Esse aqui foi o terceiro. Não. Tá certo. Foi o quarto livro que eu escrevi. E esse livro aqui, O Herói do Escuro, foi o meu 11º livro. Então, eu publiquei esse livro na frente, porque depois de 10 livros, eu escrevi esse livro, eu falei, caraca, esse aqui ficou muito bom, ficou muito incrível. Vou passar na frente de vários que já estavam escritos. E aí eu publiquei ele justamente na frente de outros, justamente porque ele tinha ficado muito bom. Só que aí, alguma hora eu ia ter que publicar os anteriores. Eu publiquei esse livro da Golden Ray, a história é sensacional. A história também é excelente, muito boa, só que é daquela época dos meus primeiros livros. Então, assim, a história é incrível. Só que não tem muitas técnicas de escrita como tem nesse livro aqui, por exemplo. Mas eu pensei comigo mesmo, eu vou ficar voltando para reescrever esse livro de novo? Ah, mas não vou mesmo. Esse aqui, então, ó, Os Quatro Elementos, eu já tive vontade de reescrever ele muitas vezes. Muitas vezes, eu juro para vocês, que foi o primeiro livro publicado. E eu já reescrevi ele, algumas coisas, né, nele eu já reescrevi algumas vezes. Só que se eu ficar nessa, até quando que eu vou ficar nisso? Eu não vou conseguir avançar, não vou conseguir melhorar os próximos livros. Eu vou ficar presa nesse livro eternamente tentando sempre melhorar. Porque sempre tem como melhorar. Sempre, sempre, sempre vai ter alguma coisa para você melhorar. Então chega uma hora que você vai ter que abrir mão desse que já está feito. O que já está feito, acabou. Como que pode melhorar daqui para frente? Por isso esse pensamento é muito importante. Porque se eu pudesse pegar para reescrever meus livros, muita coisa ia ser melhor. Esse aqui, por exemplo, esse foi o terceiro livro que eu escrevi. Eu publiquei ele, eu tinha 15 anos, se eu não me engano. E aí foi o terceiro que eu escrevi. Cara, eu fui reler essa história outro dia. Que história incrível. Eu fiquei presa na história enquanto eu reli, assim, falei, caraca, da onde que saiu isso? Eu só tinha 14 anos quando eu escrevi. Ficou incrível esse livro. Só que não é um dos meus maiores livros, é uma leitura super rápida. A pessoa pega para ler isso aqui, lê em uma manhã, porque como não tinha muita técnica de detalhamento naquela época, eu já tinha um pouco mais de técnicas de escrita, mas não tinha muitas técnicas. Então, o livro ficou assim, rapidinho de ler, bem curtinho. Diferente de outros livros meus que eu já escrevi com quase 400 páginas. Por quê? Eu já tinha muito mais técnica para desenvolver melhor os meus livros. O livro ficou ruim? Não. Eu vou mexer nele? Também não. Vai continuar sendo um dos meus livros mais finos e que são de leitura fácil, rápida e interessante pra caramba. A história é muito boa. Mas não vou ficar mexendo neles. Já foi, no livro de anos atrás, eu vou voltar agora para reescrever. Se eu fico nessa, se eu tivesse feito isso com esses livros, hoje eu não teria 16 livros escritos. Eu teria menos. Porque o tempo que eu fiquei escrevendo esses novos livros, que eu dediquei escrevendo esses novos livros, estaria aqui até hoje reescrevendo esses livros para ver se fica melhor. Então, por isso, sempre pensa com você mesmo. Não se compare com outros autores, tá? Isso é muito importante. E ao se comparar com você mesmo, para você evoluir, para você crescer cada vez mais, o seu jeito de escrever, se compare com você mesmo, mas pensando em como você pode melhorar daqui para frente. Isso é muito importante, tá? Então, se você realmente está comprometido com o seu livro, se você quer deixar de ser refém da comparação, deixar se tornar o escritor protagonista, eu quero ver quem aqui realmente está comprometido. Escreve aqui para mim, se você quer se tornar o autor protagonista, eu estou comprometido. Quero saber quem realmente quer fazer isso acontecer, quer destravar de uma vez por todas na escrita e publicação desse livro. Escreve aí para mim, eu estou comprometido. Se você quiser dar um passo além ainda, agora você já entendeu, isso não vai mais ser um problema para você, essa questão da comparação.
porque isso já é uma coisa que você já pode eliminar aí. Tô gostando de ver, tô comprometido, estou comprometido, tô gostando de ver, tô comprometida. É isso mesmo. É você comprometido com o seu livro agora que você vai fazer isso acontecer. É o seu momento de destravar de vez, parar de ser refém das coisas, se tornar um escritor protagonista e ninguém te para. Quando você se torna um escritor protagonista, nada nem ninguém te para mais. Eu até postei uma história agora há pouco que acabei torcendo meu pulso de manhã, e aí eu tirei agora para fazer a live, porque tá até marcado o negócio que eu botei, a tela que eu botei aqui. Mas tava lá escrevendo meu livro, com a mão travada, assim, só os dedinhos mexendo, assim, escrevendo, porque eu tinha que escrever. É isso, quando você se torna escritor protagonista, ninguém te para. Não há circunstâncias que te parem mais, e aí você vai deslanchar, sem dúvida, tenho certeza. Então, deixa eu ver o que vocês estão mandando aí nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí para mim. Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Eu tenho 3 livros escritos. Futuramente pretendo publicar. Participa da Semana do Destravado Escritor, tá? Lá você vai ter a sua oportunidade de publicar esses livros aí. Inclusive, na segunda aula, a gente vai falar exclusivamente sobre a parte da publicação. De como publicar o seu livro sem editora. Se for para criar um livro melhor do que os escritores rivais, no meu caso, eu faço uma obra anti-clichê para pegar o leitor de surpresa. Muita gente acaba querendo fazer isso, né? Querendo fazer uma coisa totalmente diferente dos outros, do comum. Igual tem alguns pouquíssimos, raríssimos, né, histórias que eu vejo de super-herói onde o vilão vence o herói. É muito raro isso acontecer, mas quando acontece, na maioria das vezes, o sentimento não é bom, é um sentimento de frustração. Tipo, como assim o herói não venceu? Por mais que seja clichê, por mais que a gente já esteja esperando que isso aconteça, quando não acontece, você fica quase que frustrado, indignado, intrigado. Como o vilão pode vencer? O que vai ser do mundo agora? Tipo assim, algumas pessoas podem até achar interessante, mas toma cuidado na hora que você for quebrar demais um clichê da forma como você for escrever isso para não acabar gerando mais frustração do que tudo. Tenho que me preocupar com algo na questão de alguém querer copiar? Tem 2 questões aí nessa pergunta. Se preocupar com alguém copiar o seu livro é o seguinte: tem que tomar cuidado só na questão do plágio. Plágio é crime e se alguém plagiar o seu livro, você pode processar a pessoa. Porém, somente se você tiver os registros autorais que comprovem que a obra de fato é sua. Mas aí é um rolê meio complicado, porque você vai ter que entrar na justiça e tal, porque plágio é crime, então abre um processo. Se alguém copiar seu livro, é o que dá para fazer. E tendo, obviamente, os registros autorais do seu livro. Agora, se a pessoa copiar no sentido de se inspirar no seu livro e fazer algo parecido, não tem que fazer, porque é justamente isso que a gente acaba fazendo, na maioria das vezes. Tipo assim, eu fui criar a Golden Ray, peguei um pouquinho de Super Choque, um pouquinho de Flash, um pouquinho de várias coisas que eu já tinha assistido, de vários heróis diferentes, e criei uma super-heroína incrível, com o meu toque, com a minha personalidade nessa super-heroína, e criei uma super-heroína melhor, que não existe ainda, desses outros que eu me inspirei. Acaba acontecendo. Então, tem algumas coisas que as pessoas podem se inspirar no seu livro, mas agora, se a pessoa copiar e nem fizer referência a você, aí é plágio. Aí você tem que se preocupar. Eu não consigo planejar os meus livros. Sempre que eu tenho a escrita, sempre leva para outro caminho. Sempre que eu tento, a escrita leva para outro caminho. Algumas vezes até de um jeito melhor. Isso é comum? Olha só. Essa coisa do planejamento é muito delicada. Por quê? Porque o planejamento ele tem que ser muito bem feito antes de escrever. E quando o planejamento é bem... O que você falou, na maioria das vezes, é o que as pessoas acham que é planejamento, mas na verdade não é. O que muitas pessoas acabam fazendo? Planeja o que ela quer que aconteça ao longo da história. Daí começa a escrever e acontece exatamente o que você falou. Vai para outro rumo, você muda as ideias, isso é totalmente normal. Só que isso não é planejamento. Então, aí que deve estar a sua dificuldade. Você não está fazendo o planejamento da forma certa. Porque as ideias, você pensar nas ideias que você vai escrever no seu livro, não é planejamento. Isso é organização de ideias. É outra coisa. Quando você faz o planejamento certo, você planeja a base, a estrutura da história, que não vai mudar ao longo da história, eu te garanto. Quando você faz o planejamento certo, você nunca mais tem bloqueio criativo,
Não fica travado sem saber o que escrever no seu livro. Tenho sério problema com autoestima, então acabo me comparando de qualquer jeito. E de se comparar é normal, uma coisa que acontece sem a gente perceber, não dá para controlar. Quando você menos percebe, você já está se perguntando se o seu livro é bom o suficiente, se as suas ideias estão realmente boas. Várias vezes, durante eu estava escrevendo lá no meu livro, eu falo, caramba, por que alguém vai querer ler isso? Assim, eu me perguntando enquanto eu estou escrevendo. Acontece. A questão é você não se deixar influenciar totalmente por isso e continuar fazendo mesmo assim. Que é isso que escritores protagonistas fazem. Bate a insegurança, bate o medo, bate a vontade de desistir. O escritor protagonista continua, porque ele sabe que alguma hora vai dar certo. O escritor refém faz como? Ah, acho que eu não sou muito bom nisso, não. Vou parar. Acho que minhas ideias não estão boas. Vou esperar ficar mais motivado para escrever. Não pode ficar refém dessas coisas. Continua fazendo. Eu te garanto, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um livro incrível. Tenho uma certa dificuldade em descrever cenas de briga e luta, e sempre quando eu vou ver uma cena de filme, fico confusa no que escrever. Então, aí é uma dificuldade mais técnica, né, Marjorie? Depois dá uma olhada na aula que tem, como você é aluno de treinamento, posso te recomendar para você ver a aula de descrição de cenas lá no terceiro módulo do treinamento. Depois dá uma revisada nessa aula e qualquer dúvida manda na comunidade também que a gente te ajuda a construir a cena de luta aí se tiver alguma dificuldade. O pessoal lá ultimamente está mandando um monte de dúvidas dessa lá na comunidade, né? Qualquer coisa você manda lá também. Mas assim, realmente, quando a gente não vê uma coisa que ajuda você a descrever melhor esse tipo de cena de luta mesmo é você se inspirar nessas cenas que já estão escritas. O jeito de você descrever, por exemplo, os golpes, se está levando tiro, se está sendo luta de espadas, tudo vai depender, vai mudar a forma como você vai descrever. Mas é bom você se inspirar, mas não tanto em filme e série, porque é diferente você ver uma luta acontecendo ali no filme, você ficar lá paradão assistindo, e você ler a descrição de uma cena de luta. Muda um pouco a forma de você descrever isso. Eu sei disso porque, como eu escrevo histórias de super-heróis, tem muita cena de luta, né? E ainda luta com superpoderes. Então é uma coisa assim mais diferente ainda, que além da luta ainda tem que descrever eles usando os poderes lá. Então é uma coisa que exige um pouco mais de conhecimento mais técnico para descrever essas cenas. Mas deixa eu ver. Tento me focar nos machucados e nas expressões. As expressões são boas. Eu tento sempre descrever também quais são os golpes que eles estão usando. Isso também ajuda também. Mas assim, várias formas de fazer isso, tá? Qual é o melhor jeito de resguardar os meus direitos sobre a minha história? Fazendo o registro autoral do seu livro. E aí tem várias formas de você registrar o seu livro. Tem uma pessoa que comentou hoje mesmo num vídeo meu lá no canal, falando assim, mas precisa de registro e de ISBN, não precisa, o registro parece que nem é tão importante, não é mais melhor o ISBN. Eu falei, caramba, primeiro que as duas coisas são importantes, as duas são muito importantes, mas a pessoa menosprezou o registro. É justamente o registro que faz você ter os direitos autorais sobre o seu livro. Então não dá para você menosprezar o registro. Os dois são importantes, mas têm finalidades diferentes. Tem muita gente que pensa que registro e ISBN é a mesma coisa, mas não é. ISBN serve para uma coisa, registro serve para outra. O registro do seu livro, você registra o conteúdo do seu livro. O ISBN é o CPF do livro, é esse código aqui, ó, de barras que tem em todo livro, qualquer livro que você pegar na sua estante, tem esse códigozinho de barras. Isso daqui não é só o código de que o pessoal passa o preço na livraria, não. Isso aqui é o ISBN do livro. Vocês podem perceber, qualquer livro que tiver na sua estante tem esse código, que ele é essencial, não dá para ficar sem. Mas são coisas diferentes, servem para finalidades diferentes. Então, beijo para vocês.